Canal Além do Batom hoje vai conversar sobre um assunto, para mim, apaixonante: espiritualidade. Há 10 anos atrás, eu estava lá na Jovem Pan e entrevistei um médico, doutor das clínicas, doutor Felipe, Sérgio Felipe, e ele falou sobre glândula pineal. E eu, que sou apaixonada por essas coisas, na glândula pineal tínhamos as memórias de outras vidas. Uau, 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 uau. Pois é, mas passou, a vida correu, eu, né, a gente maluco lá em São Paulo, trabalhando muito, e aí, há 2 meses e meio aqui, né, resguardo, quarentena, isolamento, sei lá como chama, tive tempo de fazer pesquisas na internet, né, coisas que eu não tinha muita paciência antes. E aí fui lá procurar Dr. Sérgio Felipe, e aí lá no meio do vídeo Sérgio Felipe, vi um rapaz chamado Juliano Posati, que fazia umas produções incríveis. Fui atrás desse rapaz e me apaixonei por ele, me inscrevi no canal, e hoje eu sou fã, não vou dizer número um, porque faz pouco, tá? Juliano Posati, do Círculo, bem-vindo ao Além do Batom. E aí, garoto, como Obrigado, vai? Thaís. Tudo Como bem, tudo vai? bem. E você? Estou Como é que você feliz, está? feliz, Que feliz, ótimo. feliz, feliz. Eu também, muito feliz de estar aqui com vocês. Aliás, a ideia, a proposta do Além do Batom é super relevante nesse momento histórico, né? Eu brinco que eu vejo um mundo onde a gente já não precisa falar de afetividade, a gente já não precisa falar do valor do feminino, a gente já não precisa falar disso, mas nós não estamos nesse mundo ainda, nós estamos caminhando para ele, né? Eu imagino que o nosso mundo vai crescer muito quando a gente parar de falar das diferenças e realmente se entender e se acolher como iguais. Ser Agora, únicos, né? é único, Únicos, é únicos. singularidade e não uniformidade. Mas existem muitas propostas nesse momento da humanidade que vão nos levar a esse mundo, né? De transitoriedade, de olhar para valorizar as diferenças, valorizar as singularidades, rumo à unidade. Então é muito legal, é muito bonita essa proposta do Além do Batom de trazer o valor, o poder, o potencial, a força, que a alma feminina, que a expressão do gênero feminino tem no nosso mundo, a importância do seu papel, que não é um papel restrito, um papel subordinado. Nós, no Círculo, tivemos 2 encontros dentro da plataforma, estudando justamente a evolução da expressão feminina ao longo da história. E é uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. A gente se sente vivendo realmente um marco hoje em dia, se você considerar que até o início do século passado era lícito ao marido aplicar Ai, castigos físicos à mulher e ao filho. esses absurdos. Mas, Juliana, Pensa, antes. é, Pera, calma. Eu sempre achei que, que a Terra era feminina. Tinha um uhum. espírito feminino na Terra. Não sei porquê, desde menina eu achava que a Terra era uma grande mulher. Eu, por exemplo, sempre achei que São Paulo, a cidade de São Paulo, era uma grande mãe, gorda, peituda, que cabia, que acalentava, que cabia. Então, a Terra é espírito feminino. Então, para mim, ser mulher é uma coisa assim, é de uma espiritualidade, eu não sei porquê, de onde foi que eu achei isso, mas eu sempre achei que a criação, que o amor é isso que está na Terra, que está no universo, é toda uma. É isso. Então, realmente, os direitos dos homens, né, de socar a mulher há pouco tempo, é uma vergonha. É mais ou menos o que a gente faz com o nosso planetinha, né? Soca ele e aí. Garoto, mas me conta, como é que foi a sua paixão? Porque era uma pergunta. Você me parece espiritualistíssima, tanto que o círculo fala sobre isso, fala sobre vida pós-morte, fala sobre OVNIs, fala sobre tudo e tem muita, muita consciência. Como é que foi? Duas coisas que eu queria saber: como foi essa sua descoberta para a espiritualidade? E se você não acha, uma pergunta. E a segunda pergunta, você não acha que nas escolas, você tem filho pequeno, que eu já vi também nos seus vídeos, que as escolas deveriam ensinar a matéria espiritualidade desde o primeiro ano escolar, para a gente não estar vivendo
dicotomia maluca do mundo? Duas perguntas. Acho que dá para responder uma com a outra, né? A minha jornada de descoberta da espiritualidade é uma jornada que passa pela libertação do conceito de espiritualidade do domínio religioso. Então, foi muitos anos até eu entender que a espiritualidade, ela é uma característica, um aspecto da natureza humana, com expressões e consequências orgânicas, físicas. A espiritualidade não é um mundo de abstração, só um mundo axiológico de valores que passam pelo filtro da cultura, da história, da compreensão do conjunto de crenças de um povo. A espiritualidade, ela é um aspecto da natureza humana. Esse aspecto norteia valores que são inerentes, profundos em nós, valores que são anseios muito profundos, que muitas vezes nós nem sabemos dar nome a eles. E para além disso, espiritualidade também tem um aspecto orgânico, um aspecto fenomenológico, porque nós percebemos pelo nosso próprio corpo que nós somos um conjunto integrado de sistemas transdimensionais. Nós não somos só corpo, nós não somos só mente, nós não somos só espírito. Os gregos já entendiam de psicossomatia, aquilo que nasce na psique e se manifesta no soma, no corpo. O grego entendia soma, psique e pneuma. Soma como corpo físico, psique como mente, pneuma, sopro, espírito, câmara pneumática, pneu, o sopro. Esse sistema integrado, ele é transdimensional, ele é interdimensional e ele é multidimensional. Ele é interdimensional porque a causa, o fator causal do nosso ser não está nesta dimensão, ele vem de outra dimensão. Então ele é interdimensional. Ele é transdimensional porque esse fator, estando nessa dimensão mais elevada, se expressa aqui fisicamente, através do nosso corpo físico. E ele é multidimensional porque simultaneamente nós coabitamos e exercemos a nossa cidadania nessas diversas dimensões. Essa compreensão de vida e de como esses sistemas se afetam já está norteando, por exemplo, as políticas de promoção de saúde e qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. Você já tem no Eu Brasil, por sei. exemplo, as PNPICs, os programas de práticas integrativas e complementares de saúde, ou seja, mesmo a ciência, entre aspas, mais hardware, ela já começa a entender os impactos físicos, ou seja, objetivos, desses conceitos que ainda são super subjetivos para nós. Nós ainda consideramos a espiritualidade uma matéria subjetiva que acontece no interior do nosso ser. Logo, espiritualidade está muito longe de ser uma propriedade da religião. Tem nada a ver com religião. A religião deteve esse saber da espiritualidade por muitos séculos. Mas o fato é que as antigas escolas de filosofia no Egito, por exemplo, não viam as coisas separadas. Nós temos essa mania pedagógica, que é útil, é funcional, de fragmentar as coisas. Então eu pego esse microfone aqui, e aí para entender esse microfone, eu vou quebrar ele nos seus aspectos físicos, nos seus aspectos químicos, nos seus aspectos mecânicos, eletrônicos. Eu vou desmembrando em matérias para eu conseguir entender, não é? A composição química desse alumínio, a funcionalidade, se esse alumínio vai reagir quimicamente, fisicamente e tal. A gente separa as caixinhas pedagogicamente para entender. Quando a vida é uma coisa só, simultânea, integrada, tudo ao mesmo tempo. Como é que você vai explicar espiritualidade na escola se nós ainda estamos no velho paradigma? Que velho paradigma é esse? Espiritualidade como um aspecto da religião. Enquanto a gente não entender que espiritualidade não é um aspecto da religião, mas é um aspecto da natureza humana, a gente não vai ter um ensino espiritual na escola proveitoso, porque nós sempre vamos tentar fazer descer goela abaixo a nossa verdade religiosa. E isso vai contra a liberdade. Agora,
quando você traz quando você desloca o centro de gravidade da religião, da opinião, da verdade de cada um, para um centro de gravidade do conhecimento humano, da ciência, com demonstração da qualidade, da ampliação de qualidade de vida, dos benefícios, etc. e tal, você consegue colocar a espiritualidade dentro das escolas. Aí você tem tanto trabalhos no sentido axiológico dos valores da espiritualidade, ética, moral, empatia, colaboratividade, etc. e tal, como você tem a possibilidade também de mostrar os aspectos fenomenológicos. Porque um processo de meditação, por exemplo, se você nem usar esse nome, mas você usar o nome relaxamento, respiração e blá blá blá, você chega no mesmo resultado, não é? Porque o que se faz dentro de um centro espírita não é diferente do que se faz dentro de uma igreja evangélica, que não é diferente do que se faz num grupo carismático, que não é diferente. Existe um ponto comum, e esse ponto comum é justamente o aspecto orgânico da natureza humana. Então, você tem a espiritualidade, ela se reveste do dogma, ela se veste da cultura, ela se veste do conjunto de crenças de cada pessoa, mas lá no fundo, a espiritualidade é a mesma, orgânica, psíquica. Ela é um fenômeno humano, mais do que qualquer coisa. Agora, para esse fenômeno humano ser encarado do ponto de vista educacional, nós temos que comer muito chão filosófico aí. Pois é, porque infelizmente, né, no momento em que a espiritualidade ganhou o nome de religião, aí começou a brigar com a ciência e aí é o que a gente está. Então precisamos ainda de muito tempo para tirar isso, porque religião não é espiritualidade, né? E aí as pessoas não conseguem entender. E aí a sua busca, me fala o seu despertar para a espiritualidade. Como é que você chegou, por exemplo, até no Chico Xavier e no vídeo que você fez dele, que a gente fala daqui a pouquinho. Como foi essa luzinha que acendeu, que a vida é orgânica, que eu faço parte de um todo, que eu interajo com tudo? Como foi essa sua luzinha que acendeu? Como foi? Eu tive uma infância muito mística e uma adolescência muito mística dentro do movimento da renovação carismática católica. Então eu descobri a vida mística ali, a vida da espiritualidade ali. Mas, claro, como qualquer pessoa que nasceu com um cérebro, um certo senso crítico, uma dificuldade de obediência e, e aceitação a estruturas pré-estabelecidas, eu não durei muito tempo, né? Eu costumo brincar que eu coleciono algumas expulsões. Então, a primeira foi da igreja católica. Expulsão é um termo forte, né? Eu fui convidado a não pisar mais, é Foi diferente. assim, ó, te deram um passa para lá, moleque, Isso, assim? foi por livre e espontânea pressão. É. Mas depois disso cheguei a trabalhar e a conviver muito com o movimento protestante e tal. Mas aí eu já vinha com uma dificuldade muito grande de aceitar a estrutura de obediência, né? A religião ela está muito calcada na obediência pautada numa pseudo-autoridade espiritual. Então, como paradigma, o que é o paradigma religioso? Culto, clero, dia, templo. Eu tenho um culto, ou seja, eu tenho um ritual que eu devo seguir para me contatar com a divindade. Eu tenho um clero, eu tenho alguém que intermedia essa relação. Um sacerdote, um pontífice, um pastor. Eu tenho alguém que é o cara que está no meio do caminho, né? O pedágio da minha estrada para Deus. Eu tenho culto, eu tenho clero. Eu tenho um dia específico que eu tenho que dedicar a isso e eu tenho que ir num lugar, que é o templo. Porque Deus vai falar somente ali comigo, ele não vai falar em outro lugar. Ali é a casa dele, ele mora ali. Ele criou todo o universo, todas as estrelas, todos os 360 sextilhões de possíveis planetas que estão aí no nosso universo, mas por alguma razão ele resolveu morar numa igreja. Resolveu morar numa igreja, resolveu emitir carnês com códigos de barra, resolveu eleger algumas pessoas para estar entre ele e nós e escolheu um jeito de falar, e se não for esse jeito, não rola. Isso é o paradigma da religião, culto, clero Ah, e templo. de Então, qualquer religião, de né? qualquer religião, de qualquer Uhum. religião.
E quando eu convivi com o movimento protestante, esse paradigma ruiu dentro de mim, mas profundamente, porque eu via os bastidores da fé, e eu via que se não existia existência, se não existia inocência no clero, o culto era uma fraude, o templo era uma mentira, e o dia uma pretensão. Então, não fazia sentido. Fiquei muito tempo, assim, amargando um ateísmo, de um sabor bem difícil, porque eu tinha experiências místicas transcendentais de consequências objetivas na minha adolescência, né? Clarividências. Então, como é que eu podia ver mentalmente um lugar que eu nunca tinha estado, e depois, ao estar naquele lugar era exatamente a imagem mental que eu tive? Como é que podia colocar a mão sobre uma pessoa que estava doente e essa pessoa melhorar? Como é que podia uma pessoa que não... Eu vivi isso na minha adolescência, eu fazer uma oração por uma pessoa que não conseguia engravidar depois de várias tentativas e depois essa pessoa engravida. Como é que podia? Como é que é essa interação? Isso me incomodava ser ateu por causa disso, sabe? Porque ficava essa brecha, eu não conseguia explicar. E foi aí que começa a minha paixão por documentários, porque eu descobri o documentário Quem Somos Nós. E aí eu vi na física quântica a possibilidade de libertar a espiritualidade da religião. Aí começa a minha paixão por integrar ciência e espiritualidade, por conhecer os cientistas de vanguarda, por estudar esse tipo de coisa e perceber que a questão da espiritualidade, a questão do contínuo da vida, a questão da multiplicidade das nossas vidas, né? Que eu não sou Juliano, eu estou Juliano. O que eu sou veio antes de Juliano e vai para depois de Juliano. Essa multiplicidade, essa realidade já não é mais uma questão científica, Thaís. Já não é mais, isso já é obsoleto, se for falar do ponto de vista científico. É uma questão política. Nós ainda enfrentamos barreiras políticas no nosso mundo, porque cientificamente falando, nós já temos toneladas de elementos para compreender que o espírito humano, que a consciência humana tá para muito além do que uma mera consequência funcional da execução de um hardware aqui do nosso cérebro, não é? Tá para muito além disso. Eu cito, por exemplo, uma pesquisa que fez muito, mas muito, muito bem para mim, que é a pesquisa do Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Ian Stevenson pesquisou mais de 3 mil casos de memórias pré-reencarnatórias em crianças com até 9 anos. 3 mil. Ah, que interessante. E ele, Provado. a A ciência, pesquisa então, dele prova. foi A ciência financiada pela prova. Xerox, uma pesquisa qualitativa. Agora, o que Uhum, acontece? O que acontece é assim, mas para ser ciência tem que ter repetição de padrão, né? aham, aham. E o que é uma bobagem, porque é uma limitação da realidade, não é? Nem tudo que está aqui fora tem repetição de padrão. Nem tudo que está aqui fora. Por exemplo, a sua experiência com o frio é diferente da minha experiência com o frio. Você Uhum, é uma mulher, você é mais uhum. magrinha que eu, você está no campo, num lugar cheio de verde. Então, talvez o frio para você seja mais difícil e tal, não sei o quê. A temperatura é a mesma para mim e para você. Aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, é o mesmo. Mas a ciência não vai conseguir dar conta da sua experiência com o frio. Exatamente, da experiência pessoal, de porquê, né? Que a gente não sabe de Exato. onde vem essa experiência, mas que faz parte da nossa realidade, né? Exatamente. Mas Uhum, existe aí um saber que passa por uhum. uma outra epistemologia, que não é a epistemologia daquilo que pode ser contado, daquilo que pode ser medido, mas é daquilo que pode ser experienciado. Mas quer dizer, fica uma coisa abstrata. Não, mas é uma abstração que muda a vida da pessoa, que muda a vida completamente. Eu tinha uma agência de publicidade, produção de vídeo, eu trabalhava numa boa, ganhava dinheiro, estava muito bem sucedido. Não precisava virar 180 graus a minha vida para outra direção para trabalhar só com isso. O que acontece? Você vai dizer que é só uma frescurinha? Ah, não, mas isso é seu jeito de pensar. Não, mas isso é uma coisa da sua cabeça. Bom, se for uma coisa da minha cabeça ou não, essa coisa da minha cabeça mudou a minha vida e muda a vida das pessoas. Entende? A gente vê isso todo dia acontecendo. A pessoa dorme, tem um sonho, e esse sonho tem uma expressão tão forte
uma Que iniciação tão forte que no dia seguinte ela muda. A pessoa ela dorme muda tudo. carnívora e acorda vegetariana. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu com você quando você pensou no círculo. Foi assim um estalar assim de iluminação. Você falou: é isso que eu quero para minha vida. O círculo já existe há quantos anos, Juliana? O Círculo lançou a sua primeira aula magna inaugural no dia 1º de setembro de 2017. Faz pouquinho, Ele vai fazer faz 3 anos. pouquinho, É. faz pouquinho. Agora E você já. ele tem um Ah, impacto muito grande na comunidade espiritualista, porque a proposta dele talvez seja uma proposta mais, vamos dizer assim, madura. mais abrangente, porque você está falando sobre tudo de espiritualidade, e não só Sim, sobre um ponto da espiritualidade. sim. E buscando, Aham. na verdade, a conexão, não é? Porque por exemplo, estudei muito espiritismo, estudo muito. A obra espírita é uma coisa maravilhosa. E ela se torna ainda mais maravilhosa quando você tem a habilidade de conectar ela com outras escolas de saber. Então, por exemplo, Uhum. a gente estuda o espiritismo, mas estuda o hermetismo do Antigo Egito, estuda as técnicas do Reiki, mas vai estudar as pesquisas de glândula pineal, vai beber na escola no trabalho do Rupert Sheldrake, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe, vai beber em diversas escolas. Você traz, por exemplo, os conhecimentos da bruxaria. Por exemplo, quem diria, olha só que bonito, Hum, hum, diria que hum. boa parte da pesquisa científica, da heurística estudada pelo Dr. Sérgio Felipe, justifica 70% das práticas dos rituais de bruxaria. Por quê? Hum. Porque a pineal, como glândula de senso de percepção, não é? Mas também como um órgão cronobiológico, é quem regula os ciclos circadianos ao redor do ser humano. Então, a Lua, o Sol, a maré. Nós sabemos que o campo eletromagnético da Lua e a gravidade da Lua interferem nas nossas colheitas, nas nossas marés, no ciclo menstrual da mulher, na gravidez. Um ciclo menstrual dura um mês lunar. Uma gravidez humana dura um ano lunar. Vira lua cheia, você vai ver. É mulherada entrando na maternidade, dando a luz. Mas a Agora, mesma coisa com os bichos. Eu estou aqui em Minas e a égua dá a luz, pare, sei lá como é que fala, o parto da égua após a mudança de lua, ou seja, em toda a criação, não em apenas a toda a mulher. criação, Aham, tudo há interferência. E quem uhum, responde por esses ciclos dentro do nosso corpo é a glândula pineal. Agora aham, veja, como é que as tradições da antiga religião, da bruxaria, sabiam disso? Você percebe? Existe um saber que conversa, a ciência mais nova conversa com a arte religiosa mais antiga. E se uma coisa não se relaciona com a outra, porque todos os ciclos de rituais da bruxaria são regidos pelas fases da lua e pelas fases do ano. Primavera, verão, outono, e pelas mudanças de lua. uhum, Percebe? Há um respeito, uma sabedoria ancestral que conversa. Se você entende que a espiritualidade é um aspecto orgânico, psíquico, natural do ser humano, você isola esse elemento e ele passa a ser o seu eixo de diálogo com as mais diversas culturas. Todas as escolas de saber passam a ter alguma coisa para ensinar. Todas as culturas passam a ter voz. O ser humano passa a ser humano. Ele passa a estar no centro disso. Aquele homem vitruviano do Da Vinci, não é? A espiritualidade. Aliás, esse é um símbolo maravilhoso, o símbolo do vitruviano pentagrama, não é? Aquela estrela de 5 pontas. Os 4 elementos da realidade física, os 4 elementos, seja ele terra, fogo, ar e água, sejam ele as 3 dimensões físicas e uma dimensão de tempo, 4 elementos, vida física. O quinto elemento, a espiritualidade. Aí você tem lá aquela estrela de 5 pontas, a ponta para cima que puxa, a espiritualidade que puxa esses elementos e faz eles com que eles acendam. E ao mesmo tempo, se você vira essa estrela de ponta cabeça, você tem o bode. Ou seja, quando tem a inversão de valores espirituais, o homem se bestializa.
ele é ancorado, ele é puxado para baixo, ao mesmo tempo que quando eu redireciono os valores espirituais aqui em cima, eu faço a ascensão de toda a minha natureza. Então, é lindo olhar para isso, se perceber que a espiritualidade, muito longe de ser a minha opinião sobre Deus, a minha opinião sobre a religião, mas considerando um aspecto central da nossa vida humana, pode ressignificar, pode ensinar a gente a dialogar, pode ensinar a gente a se respeitar, a colaborar, a se compreender, e acho que mais do que qualquer coisa, a deixar de tomar as nossas decisões baseadas no medo. Ai, isso a Medo, gente pode. Ai, medo, a gente pode. Eu fiz um curso há muitos anos atrás com uma bruxóloga, enfim, com uma bruxa, uma pequena bruxa, na verdade ela era um gnomo, porque ela era bem pequenininha, e foi ela era pequenininha, e foi um curso de um ano inteiro, quase, sobre a humanidade é regida pelo medo. sim. Uau! Isso foi, assim, muito impactante. Agora, Agora eu vou recorrer ao judaísmo para a gente conversar. hum, Existe um símbolo muito bonito na história do Êxodo. Quando o povo hebreu sai do Egito, ele era escravo no Egito e tal, aí tem toda aquela história do mar que se abre. Mas tem um mito aí, um símbolo de mito muito interessante, que é, enquanto o povo marchava no seu destino, havia uma coluna de fumaça atrás do povo e uma coluna de fumaça na frente. hã, Interessante, né? Uma coluna de fumaça atrás, na retaguarda, e uma coluna de fumaça adiante. ou seja, a gente não tem que saber o para trás e nem saber o para frente, é isso? Esse ponto é importante. Existe um véu no nosso passado e um véu no nosso futuro, Uhum. sobretudo porque aquilo que nós temos que fazer no presente. No agora, E no já. aí está Hã, uma dificuldade do homem moderno. O homem moderno, a sua consciência nunca está no presente. Eu tenho uma amiga que brinca assim, que a nossa mente parece um macaco bêbado mordido de escorpião. É isso. Nossa mente ou está no futuro ou está no passado. Ou nós estamos preocupados com medo do futuro, ansiosos do futuro, ou nós estamos ocupados com o nosso passado, com as memórias, as amarguras, as culpas. É uma maravilha. A culpa que nos prende ao passado ou o medo que nos prende ao futuro. Nós nunca vivemos o presente que o presente é. ai, é lindo você nos seus vídeos quase diários, nos seus cursos de motivação, eu fiz, de superação, eu fiz no mês passado. Você fala, aproveitar o presente, que o presente é um presente, é lindo, é Porque é lindo, é tudo que lindo. tem. Todo o tempo que o tempo tem é o agora. Você não tem o tempo futuro e você não tem o tempo passado. Todo o tempo que o tempo tem é o presente, é o agora. Esse véu, essa Uhum. cortina de fumaça sobre o nosso passado e o nosso futuro, nos dá a oportunidade de sermos e de buscarmos ser o melhor hoje. Não por causa do que eu fiz, não por causa do que eu posso vir a fazer. Vir a fazer, porque eu Hoje, sou hoje. agora, né? Eu assim, já tive memórias pré-reencarnatórias e tudo, sobretudo até de mentores espirituais, de amigos espirituais que vêm e falam e dão nome e mostram e tudo mais. Eu não fui atrás. Eu sinto que não tem utilidade para mim agora ir atrás. Saber o que foi, Eu claro. lembro, eu lembro que certa vez eu estava no carro com um general e o general entra às vezes na minha mente e conversa como uma flecha, assim, um pensamento nítido, autônomo, fluido, um pensamento que eu não consigo interromper. Ele vem e diz algumas coisas e tal. E certa vez eu estava no carro e eu percebi que essa presença, essa coisa que é um presente, é um estar presente do lado de dentro, é uma coisa estranha. Aham. Eu falei, nossa, gente, será que a gente já se conheceu em outras vidas? Ele falou, claro que sim, você era um dos espíritos que se materializavam nas reuniões que eu fazia na minha casa.
Eu falei, nossa, eu andei aprontando. Juliano, me diga, como é que. Vamos falar do filme maravilhoso, Data Limite, sobre né, a data limite inspirado em Chico Xavier. Foi um trabalho muito bonito seu, inclusive como um documentário muito bem feito, com pesquisa, quer dizer, não foi só abraçar a árvore, não foi só voltar, né, não foi só uma festa, foi uma coisa assim, realmente um filme com muita pesquisa. Como é que foi a sua relação com esse filme, que, aliás, a gente devia, todo mundo assistiu o seu documentário Data Limite. Como é que foi essa história de amor Olha, sua, Juliano, com Data Limite? foi uma história de amor mesmo, porque quem começou o documentário foi o Fábio, que na época era meu sócio. A gente trabalhava junto no mercado e ele tinha começado esse documentário junto com a Rebeca, a namorada dele, e a cunhada. Era um projeto assim pessoal deles. Eles tinham feito 2 ou 3 entrevistas, se eu não me engano, com o Geraldo, com o Divaldo e com o Marcos Vinícius, que era professor da FAP. Mas de alguma forma o documentário estava meio que em banho-maria, aguardando, porque eles estavam numa sinucas, assim, e produção brasileira, produção de documentário, produção audiovisual no Brasil em si, É uma guerra, é muito é difícil. muito difícil. E existem uns contrastes, né? Porque assim, você produzir um documentário como Data Limite, por exemplo, que na época a gente investiu uns R$ 200 mil, eu acho, para fazer, e perceber que um idiota pelado ou de sunga tomando um banho de Nutella no YouTube vai render mais do que isso, né? Ah, Então, não, vamos dizer assim, não é muito estimulante, né? uhum. Ir para produção audiovisual séria, bacana. Então, quando você olha hoje ele chegando, tá a caminho dos 10 milhões de visualizações, é uma conquista. Porque ele não é um vídeo de piada. Ele não é um vídeo fácil de digerir, ele é um vídeo que tem um propósito, que tem uma força, tal, né? Então, quando o Fábio compartilhou comigo esse projeto, eu fiquei louco na hora, assim, me acendeu uma sirene interna, porque eu estava justamente naquela fase de sair do ateísmo e não sei mais o quê, mas me acendeu um senso de urgência quando eu vi isso. Eu falei, nossa, deixa eu participar disso, eu quero contribuir hoje. Esse é o projeto mais importante que a gente poderia ter nesse momento, é esse. Hum. Desse Chico Xavier. Minha espiritualidade era toda católica, sem sabia nada de Chico Xavier. Sabia que ele tinha morrido no meio da Copa. Informação útil essa, No hein? meio da Copa. Morreu no Ah, meio da Copa quando o Brasil foi campeão, só. ah. Então, toda a pesquisa foi muito intensa. E isso é uma característica, acho que, na minha vida. Eu sou muito intenso no que eu faço. Depois do lançamento da Data Limite, eu fiz mais de 100 palestras sobre a filosofia por trás do documentário, não é? E foi intensamente esse processo que foi me aproximando da espiritualidade, me fazendo ressignificar a possibilidade que todos nós temos como uma condição inata do ser humano de se sintonizar, se conectar, se comunicar e co-criar com essas realidades multidimensionais. Isso foi me levando lá para frente, me jogando e eu fui pulando de cabeça. Eu não sou assim muito lento para as coisas, não. Se eu tenho que fazer, eu meto a cara e faço. Juliana, a Data Limite, um dos seus vídeos, eu vi que já foi assistido em muitos países, eu não me lembro o número, mas você citou a quantidade de países que já estavam com acesso ao Data Limite, que estavam 200, assistindo. 204 países e territórios, né? Porque a contagem, às vezes, é diferente da geopolítica do mundo. Mas ele chegou a mais países do que a ONU, por exemplo. Que interessante, não, maravilhoso, maravilhoso. Aí, vendo de novo os seus vídeos, você fala de Saulo, do jornalista Saulo, que eu conheci, era muito amigo da mãe, e aí eu falei, nossa, e você ficou super amigo dele, do Saulo. E o Saulo participou do Pinga Fogo, quando o Chico, e aí fui assistir de novo o Pinga Fogo. Eu vi minha tia entrevistando, porque estava o Saulo e minha tia, a única mulher participando lá do Pinga Fogo era minha tia, Oh, Ellie Alves. legal.
Como é que o Saulo, por exemplo, as pessoas que conheceram o E a Chico, Ellen né? faz perguntas importantíssimas para o Chico no Pinga Fogo. E é Aliás, muito. quem provou a questão da data limite Ah, é a Ellen, foi sua tia. Se nós temos data limite hoje foi porque ela fez a pergunta certa na mesa. é? Não Sim. sabia disso. Porque ela pergunta para o Chico da era de Aquários. Da era de Aquários. E ele vai explicar o que é transição, ele vai explicar os marcos, e ele vai dizer em resposta para ela que se não entrássemos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, ele primeiro Ah, responde a ela, depois ele é perguntado sobre a conquista do espaço. E aí ele vai retomar a resposta que ele dá a Ellen. Olha, eu vou submeter ao mesmo critério, ele diz assim. Nossa, que bacana, que legal. e era muito engraçado, porque o que aconteceu na minha família acontece em todas as famílias. A Ellie era jornalista, meio de esquerda, então espiritualidade não. E ela se apaixonou pelo Chico, como o Saulo se apaixonou pelo Chico, né? Os dois jornalistas se apaixonaram pelo Chico. E aí a Ellie se enfronhou em espiritualidade, virou budista. E aí ela me deu um livrinho de budismo e eu também tinha meus 20 anos, porque faz tempo essa história, hein? Faz tempo. E eu, aos 20 anos, virei budista por causa da Ellie, que, Ai, enfim, aí os caminhos vão. Como é que as famílias podem, né, realmente abrir a resistência, as pessoas abrirem a resistência, por isso que eu falei de educação, a resistência a essa amorosidade que tem no mundo, a amorosidade que tinha no Chico, no espiritualismo. Como é que a gente quebra? Porque só assim a gente vai ser gente do futuro. Gente do futuro é gente amorosa, não é gente mais tecnológica, sim. né? É mais amor. Então, como é que você, né, como é que você educa o seu filho para ter essa consciência mais plena, que na minha geração não teve, enfim, vai demorar muito ainda, mas como a gente faz esse salto quântico esse salto quântico para hoje a gente tentar educar, mostrar que a espiritualidade é o sol que brilha, por exemplo. O que você acha? Eu sinto que a gente precisa normalizar a espiritualidade. Não no sentido de criar normas, mas no sentido de mostrar que a fenomenologia ao redor da espiritualidade, os seus impactos orgânicos, psíquicos e no nosso dia a dia, eles são normais. É normal. É normal ser livre. É normal pensar por si mesmo e é normal ser espiritualizado. Que ser espiritualizado não é o contrário, não é um antagonismo à liberdade de pensamento. Ao contrário, a liberdade espiritual ela nasce da autonomia filosófica. Uhum, Mais conhecimento nós temos, mais liberdade nós temos. Quanto mais liberdade nós temos, mais conhecimento nós podemos buscar. Isso são dois valores que se retroalimentam. Por isso que no círculo a gente fala que a nossa visão, os pilares da nossa atuação é conhecimento, movimento e transformação. Porque é isso, você conhece quanto mais você conhece, mais livre você é. Quanto mais livre você é, mais livre está para conhecer. O que falta, talvez, para nós é compreender aquele axioma hermético muito conhecido que diz assim: leite às crianças e carne aos homens formados. O que isso significa? Que cada pessoa está pronta para uma densidade de alimento espiritual. Então, ainda que o alimento seja bom, tem organismos que não estão preparados para ele. Quem é que não gosta de uma feijoadinha com uma couvezinha e tal? É uma delícia. Mas se você der uma feijoada para uma criança de 1 ano, ou uma criança de 6 meses que está lactante ainda, você vai aniquilar o organismo dela, não é? uhum. Da mesma maneira como um homem formado também já não pode mais pegar no seio da mãe e achar que vai suprir todas as suas necessidades, porque não vai. Cada alimento tem uma fase. E existe uma verdade, talvez, por trás de tudo isso, que é uma compreensão da fraternidade, que quem sabe mais cuida de quem sabe menos. Então, se eu percebo que eu estou num ambiente familiar, por exemplo, onde eu despertei,
E aí, geralmente, a pessoa que despertou, ela tem uma síndrome de amendoim em boca de banguelo, né? Ela fica lá toda perdida, toda solta, não se encaixa e tal, sentindo que o mundo está contra ela, está perseguindo, que ela é um peixe fora d'água. Bom, de fato é. Mas vai caber a quem sabe mais compreender quem sabe menos. Vai caber a quem avançou na consciência cuidar daquele que está no degrau atrás. Isso não é uma questão de, porque eu sou espiritualizado e eu cuido de você. A partir do momento que você fala, eu sou espiritualizado e eu cuido de você, eu já duvido que você avançou mesmo. Você é um babaca Eu acho mesmo que prometido. você é um babaca. Mas o fato é acolher, é falar na linguagem da pessoa, né? Da mesma maneira, por exemplo, que eu explico para o meu filho questões mediúnicas, porque agora na idade dele, ele ainda tem uma abertura muito grande para a realidade metafísica, então eu tenho que explicar para ele quem são os fantasmas que ele vê. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma aula de senso-percepção através da glândula pineal para ele? Não, não faz sentido. Eu vou falar, não, filho, esses são fantasmas. Tem fantasma que é chato, mas tem fantasma que é bacana. A maioria dos nossos fantasmas aqui que trabalham com o papai são bacanas, a gente trabalha junto. E você vai normalizando, você vai naturalizando isso de acordo com a linguagem que seja palatável para aquela pessoa, para aquela criança, por exemplo, Não né? assustando e Não mostrando. assustando. E Uhum. ele me disse uma vez saindo do banho, eu tava enxugando ele, colocando roupa, ele falou, pai, agora eu vou brincar no meu quarto com o vovô General Uchoa. Eu falei, é mesmo, filho? Ele anda aqui por casa? Sim, papai. Sabe o que que é? É que ele é que é o fantasma. Ele é que é o fantasma. Então não é o fantasma, é o vovô Uchoa. Tá fácil, sabemos já. É isso. Então tá bom, então vai lá. E tá tudo bem. E vai. E desenrola, né? Outro dia ele virou e falou assim: eu tenho uma boa e uma má notícia. A Quantos anos boa ele tem, Juliana? vai fazer 4 semana que vem. Ele falou assim: a boa é que a casa está cheia de fantasmas. E amar, E a qual é? Maica, acho que a gente vai precisar se esconder. Eu falei, filho, não tem nada disso, a gente não precisa se esconder. E é engraçado porque eu falo assim: quando ele fica com medo dos fantasmas, eu falo assim: olha, é tudo conversa. Eles não podem mexer em um fio de cabelo seu. Pode tirar sarro. Quando eu mostrar o dente, mostra o seu para ele e fala que a sua mordida dói mais que a dele, porque o seu dente é mais físico que o dele. Juliana, então, de novo, isso me lembra da conversa que a gente teve há pouquinho sobre o medo, né? A educação era pelo medo, o homem do saco vai te levar, o bicho, o monstro dentro do armário vai Sim, te comer, porque nossa assim, senhora. e É, aí o medo faz a gente. Você falou do obedecer. show, faz a gente obedecer, e aí Faz a o gente obedecer. obediente fica mais fácil, né? Um Isso é povo uma, todo, uns isso é um zumbis, né? verbo que eu evito com o meu filho, obedecer. Porque eu falo assim, quem sou eu para pedir obediência para ele, se eu não sou obediente com nada e com ninguém? Aham, Eu, não, aham. eu me corrijo quando eu falo, filho, obedeça o papai. Não, filho, colabore com o papai. Colabore. Olha, pois é, a colaboração. Então, eu tinha alguns outros assuntos, inclusive sobre o General Ochoa e os vídeos que você tem sobre OVNIs, né? Porque foi o Uhum. General Ochoa que realmente teve muitos contatos. Fale um pouquinho sobre isso, fazendo favor, Juliana. General Shua nossa, talvez seja o ufólogo mais proeminente do Brasil e, ao mesmo tempo, o espiritualista mais apegado à ciência, porque ele era professor de Nossa, mecânica racional, das armas de engenharia. do Então, Exército, professor do Exército, professor Brasília. catedrático do Sei, Exército, ou seja, sei. tinha um respeito em termos de carreira muito grande. Aham. E um homem dessa estatura fazer por mais de 20 anos reuniões de materialização de espíritos dentro da sua própria casa, com efeitos físicos constatados, demonstrações e tudo mais, é uma coisa absurda. E essa experiência espiritualista ele leva para a observação. Sua paixão sempre foi a parapsicologia, que era a forma, à época, de se estudar a espiritualidade sem se vincular à religião. Tendo a liberdade, essa liberdade que é muito
muito teosófica, vamos dizer assim, de passear por diversas verdades e ver como as verdades aparentemente isoladas das religiões conversam entre si. Agora, quando ele vai a Alexânia e inicia a Alexandria é a cidade lá em Goiás, né? isso em Goiás, quando ele vai para Aham. Alexânia e inicia suas observações lá dos fenômenos ufológicos, aí esses fenômenos explodem, né? Explodem nos contatos, porque ele tinha a base parapsicológica necessária para avançar Pra... nessa pesquisa. E como é que é o vídeo que você fez sobre esse assunto? Porque eu assisti O General das Estrelas, não é isso? Esse é Existe um. o nosso documentário chama-se No Meio de Nós. No meio de Isso. nós, a pessoa vai saber bastante da história do General Show, como do fenômeno da exoconsciência que hoje está acontecendo no nosso mundo. Esse contato transdimensional com esses seres, o impacto que isso tem, os aspectos orgânicos dessa fenomenologia, não é? Porque nós pegamos uma médium, a Mônica de Medeiros, que nos apresenta o seu eletroencefalograma num processo de canalização, num processo onde ela estaria recebendo uma mensagem mental de um desses seres. E você vê o eletroencefalograma e você observa que ela, um médico convencional diria que ela está tendo um ataque epilético. Entendi. Ah, que interessantíssimo. Você tem acionamento de todas as ondas Nas- numa frequência muito alta, com esgotamento de sódio, de potássio, ou seja, tem aspectos físicos no corpo dela. Entendi. Interessantíssimo. Juliana, acho que, claro, a minha curiosidade, como é que você está vendo esse vírus, essa pandemia, vamos chamar de pandemia? Você acha que é um chacoalhão para a gente acordar? É um chacoalhão, não é para a gente acordar, é para a gente ser mais colaborativo, colabore com o papai, colabore com o vizinho, colabore. Acho que está sendo uma reeducação, porque agora as crianças têm que ajudar os pais, né? Já que não tem a diarista, então tem a colaboração para lavar a panela, o prato. Então, como é que você está vendo este momento de pandemia? É para crescer? É para acabar? É para repensar? É para o quê? Ou vai continuar tudo igual? Olha, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que é um momento que impõe diversas dificuldades, diversas adversidades, mas também nos propõe diversas reflexões e tudo mais. Como sempre, quem tem ouvidos para ouvir, ouve, não é? O que que é essa pandemia? O que que é esse vírus? É um vírus. É um vírus. Ele não tem partido político, ele não tem classe social, ele não tem Cor, agenda cor, econômica, não é, tem cor, não tem afetividade. Ele é um vírus. É só isso que ele uhum, é. Ele não é nem bom nem mal. Agora, a forma como nós reagimos aos efeitos que ele nos causa vai determinar em que tipo de novas causas essa pandemia vai gerar e que tipo de novos efeitos ela vai gerar. Então, é um convite para reflexão? É, para aqueles que têm o que refletir, não é? Mas para quem não tem o que refletir, está sendo um porre. Está sendo um porre. Ah, porque, nossa, a humanidade está repensando tal, está tendo oportunidade. Nossa, de fato, muita coisa. Eu acho que, sobretudo em níveis sutis, espirituais, porque você dá uma bloqueada nos centros de vício, nos centros de bebedeira, de prostituição, nos centros mais pesados mesmo, de drogas e tal. Então, assim, existe um aspecto espiritual bacana, possível de observação, puxa, sim, existe. Mas existe também uma realidade nua e crua, né? Porque se a pessoa é um idiota antes da pandemia, a probabilidade de tornar um idiota depois é muito grande. não vai mudar nada. Não, gente, 60 dias não converte um idiota num ser iluminado. É É simples verdade. assim, haja visto o presidente. É simples assim. Se você era idiota antes, você vai Haja continuar visto o idiota, presidente. Era um idiota antes, continua idiota agora, e continua vai idiota continuar agora. idiota depois. A Ah, quarentena não fez dele um ser iluminado. E eu não é uma crítica ao Bolsonaro em si, etc. E tal, porque a gente não pode. A gente é tão polarizado e tão infantil ainda
que você não pode ter uma barba, você não pode ter barba e criticar o Bolsonaro que você virou o Lenin. Tipo assim, gente, que bobagem, né? Que isso é uma demonstração da nossa imaturidade. Eu não posso ser Palmeiras sem ser Corinthians. Eu não posso ser Corinthians, porque senão eu vou deixar de ser Palmeiras. Pra quê? Eu acho que o vírus é o que ele é. A política é o que nós somos. A realidade que nos cerca é de consequência direta de quem nós somos. Não tem bom nem ruim, não tem certo nem errado. Tem o caminho que nós estamos escolhendo. E tem o uso que nós fazemos das situações, não é? Eu acho que um termômetro da busca do bem é sempre a integração. Então, se o resultado é integração, e integração não quer dizer união. União não é unidade. É difícil isso, né? Aham. É difícil isso, mas unidade é integração da singularidade. É uma Uhum. integração harmoniosa. Quando a gente fala que a evolução, todos nós caminhamos para a unidade, para o um, nós estamos falando de uma integração harmoniosa das singularidades, sendo quem somos, respeitando cada um o que é. É. Nós seremos capazes de coabitar, de coexistir de uma maneira harmônica, integrada no uno. É diferente de união. União Claro. é estar lado a lado de forma forçada. Eu imponho união. União estável. Já viu? Aham. O contrato de casamento fala assim, que o casal contraiu a união. Parece uma doença. Parece uma doença. Eu achava que podia só contrair gripe, contrair AIDS, mas não, você pode contrair uma união estável. Ah, Você contrai uma união conjugal. Você fala assim, nossa senhora, será que tem remédio para isso? Tratamento? Será que vai ter vacina? Então, união, uniformização, né? Essa coisa que é imposta. A uniformização é uma paródia da unidade, não é? É uma ah, paródia da unidade, porque você harmoniza com a uniformização, então todo mundo parece igual. Mas, na verdade, você imprimiu aquilo não foi orgânico. É a mesma coisa, por exemplo, quando o cara fala, por exemplo, que nós estaremos todos conectados através da tecnologia 5G, etc e tal. É uma paródia do que nós já somos, né? aham. Só que nós Uhum. nos recusamos a observar essa realidade, a perceber que a nossa mente já está conectada, que nós temos que ser responsáveis pelos nossos pensamentos, pela qualidade daquilo que nós sentimos, que existe uma psicosfera no planeta. A psicosfera do planeta Terra é a origem da paródia da nuvem, da tecnologia em nuvem, que todo mundo sobe os arquivos e baixa os arquivos e acessa o Wi-Fi e não sei mais o que. Então, é muito interessante, assim, quando essas coisas se impõem para a gente, acho que o mais importante é a gente se observar. Se observar, tirar proveito disso, não depositar a nossa expectativa de mudança no outro, porque isso é o caminho certo da Para o frustração. fracasso, claro. É, Lógico. é se Lógico. observar e fazer o melhor uso possível, sabe? Dessa situação, Do presente, porque o presente é. do presente, que o presente é, certo? Gente, é. Ai, que lindo. Tudo Juliano Posati, foi maravilhoso eu que conversar agradeço. com você. Foi realmente um prazer, até porque você gostava do Saulo, eu também. Nossa, fã demais. Nem falamos dele. Nem Fofo. falamos dele. Olha, eu realmente convido as pessoas a conhecerem o Círculo, né? A conhecerem, entrarem lá, Círculo Site, é maravilhoso. Tem realmente tem quase uma universidade, dá para fazer vários cursos. Então, parabéns a você, parabéns por ser esse homem consciente, né? Como é que você chama? Eu que sou Exoconsciência, consciente. isso. E foi muito bom, obrigada a você, obrigada, 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 em nome do canal Além do Batom. Foi um prazer enorme estar com você, ou conversando com um homem, sabe, que, né, vivo, iluminado não é de divindade, não, tá? É de luz, é de brilho, é de quentura. Isso para mim é ser um iluminado. Então foi um prazer estar com você, garoto. Eu também. Agradeço muito, Thaís. Prazer. Te Uhum. honro o seu trabalho, honro a sua ascendência maravilhosa, L. Alves. Nossa,
tô me sentindo no novo Pinga Fogo aqui, tô me sentindo no novo Saulo Gomes, do seu lado aí, porque não sou entrevistado, somos colegas de Somos comunicação, né. isso. E olha, a gente vai marcar uma nova conversa, pode ser? A gente Vamos, se vamos fala marcar. por WhatsApp e aí a gente marca um novo papo. Super, marcadíssimo. E vou convidar você para ir bater um papo com a gente lá no Círculo também. Olha, eu já me apaixonei, tá? Vamos fazer um Então, moderno Pinga Fogo. vamos, vamos. Descendentes. Eu sou um descendente adotivo, né? Eu falava pro Saulo, eu falei: "Saulo, você é meu mestre, cara". Gracinha. Então, Juliano, foi um prazer, foi um prazer mesmo. Um beijo no seu coração e obrigada pelo Gratidão, seu Thaís. tempo. Obrigada Tudo de pelo bom para seu tempo. vocês, um bom trabalho. Tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau. Até.